Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Hoje a gente vai falar sobre o pré-modernismo, um movimento, né? Não necessariamente um movimento literário, mas uma manifestação literária que acaba muitas vezes ficando em segundo plano, já que ela está inserida entre o parnasianismo e o simbolismo, de um lado, e o modernismo do outro. São escolas mais discutidas, mais abordadas, né? E essa manifestação literária, que é o pré-modernismo, fica ali no meio do caminho, algumas vezes sem receber a devida atenção e a relevância que vai representar, né, os autores que estão aí inseridos nesse trabalho de construção da literatura brasileira. Então, para a gente entender o pré-modernismo, a gente precisa observar que ele é um período de intensa movimentação literária. Então, você tem muita gente produzindo nesse período e produzindo com características muito diferenciadas, o que vai levar, né, muitos estudiosos a considerarem que essa não é uma escola literária, tanto que ela não tem um nome específico para si. Ela é o pré-modernismo, ela é o que vem antes do modernismo brasileiro. Então, ela aparece ali, né, como uma manifestação de uma imensa produção artística e literária, em que cada autor vai apresentar ali as suas características, as suas indicações, as suas ideias sobre o mundo, as suas noções do que é literatura, né? Então, cada autor ali vai estar inserido nesse movimento de construção de literatura. Para a gente entender o contexto em que está inserido esse pré-modernismo, né, a gente precisa ver esse movimento de transformação do final do século XIX e início do século XX, principalmente essas duas primeiras décadas do século XX, onde vão estar inseridos a maior parte, né, desses autores do pré-modernismo, a maior parte da produção deles, né, vai estar inserida nesse período. É um período de intensas transformações a nível mundial, marcado pela guerra, né, pela Primeira Guerra Mundial, que vai interferir nessa produção e na transformação do mundo, no surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência a nível global, né, da transformação da Revolução Russa, a transformação que a Revolução Russa gera economicamente também, criando esse paralelo entre o comunismo e o capitalismo, que vai acender, né, discussões em diversos países. No Brasil, especificamente, esse pré-modernismo vai se inserir nesse período de transposição da chamada República da Espada, né, os primeiros anos dessa república, que era comandada, né, por figuras militares, quem presidia o país eram militares, né, para a chamada República do Café com Leite, que vai ser essa divisão do poder entre São Paulo e Minas Gerais, que vai se intercalar aí até o período da Era Vargas. Então, eles veem esse processo de transformação, essa transição do campo para a cidade, o crescimento, né, das cidades no país vai ser uma marca e vai ser um elemento apresentado pelos autores do pré-modernismo, discutido por eles. Então, tem grande relevância a gente entender que eles estão em um contexto histórico de muitas transformações. E essas transformações intensas, né, muito profundas, vão gerar um quadro de um homem ali, né, de um produtor, de um autor, que ainda está numa grande divisão, né? Ele está ali entre o conservadorismo do século XIX, da produção parnasiana, né? Entre manter os valores, vamos colocar assim, e as ideias sobre literatura, que eram defendidos pelos autores do parnasianismo e do simbolismo, ou seja, continuar seguindo o modelo literário anterior e abrir, né, novas possibilidades para essa literatura, trabalhar com a inovação. Então ele é um homem que está ali, né, esse autor do pré-modernismo, ele está inserido entre esses dois contextos. Então, em algumas das suas produções e das suas ideias, a gente vai ver esse caráter conservador, ou seja, de tentar promover, né, as características de acordo com o que era, do que era exposto, né, e produzir uma literatura de acordo com o que era exposto pelos autores do parnasianismo do final do século XIX, os movimentos literários que ainda estavam, né, em vigor, que ainda estavam ali influenciando a produção da época, e produzir novas ideias para a literatura, trazer novos elementos, romper, né, com a arte, com o classicismo, com a academia, com o que era previsto ali como literatura. Então a gente tem essa transformação, os resíduos culturais do século XIX e o desejo de uma redescoberta crítica do Brasil, né, contar novamente a nossa história de uma maneira mais crítica, que é o que vai fazer com profundidade os autores do modernismo, em especial da primeira geração modernista, mas que é um movimento que já começa a ser discutido com os pré-modernistas, que vão começar a trabalhar o chamado nacionalismo crítico, rever a história da pátria, entender os problemas, né, e as crises vividas por ela.
Nas características a gente tem aqui, né? Uma ruptura com o academicismo, ou seja, romper com o que academicamente, no sentido, né, intelectual, era discutido e era colocado como literatura, romper com o passado e com essa linguagem parnasiana, extremamente formal. Então a gente vai ver uma transformação da linguagem na produção literária. Pensa que essa ruptura não é uma ruptura, né, tão radical, enquanto eles preservam algumas características, eles são capazes também de inovar. Então você tem ali os dois elementos sendo construídos. Uma linguagem mais simples, mais coloquial, que faça referência, muitas vezes, a gente vai ver alguns autores, né, às classes mais simples da sociedade, uma exposição da realidade social brasileira, expor e apresentar as crises que você tinha nessa sociedade, os problemas enfrentados pelos marginalizados, né, por aqueles que eram desconsiderados da discussão política e social da época. O regionalismo e o nacionalismo, fazer abordagens a nível nacional e abordagens a nível regional, né? A marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato, né? Eles vão ser referências dentro dessa produção e vão ser apresentados de modo crítico, entendendo quais são os problemas enfrentados por essas figuras, por que elas estão marginalizadas, porque eles estão à margem da sociedade, ou seja, separados dela, por que eles não fazem parte das discussões sociais daquele período. Então eles vão abordar os fatos históricos, os fatos políticos, as transformações. A gente tem aí passado há pouco tempo, né, de um governo marcado por uma monarquia para uma república, e o que isso representa de transformação a nível político e a nível nacional, as questões econômicas e sociais da época, né, os problemas, a pobreza enfrentada pela população, tudo isso vai ser discutido e exposto pelos autores do pré-modernismo. Para começar aí a gente ver como é feita essa produção, a gente tem o Euclides da Cunha, né? O Euclides da Cunha é um jornalista que foi convocado para ser o correspondente de guerras lá na Guerra dos Canudos, e aí vai ficar de trabalho para vocês pesquisar mais sobre, né? Com certeza vocês vão estudar em algum momento em história, mas vale a pena já pesquisar e entender o que foi essa guerra, né? O que foi lá o trabalho do Antônio Conselheiro, como foi criada aquela comunidade de Canudos, né? O que ela representou, e por que ela oferecia riscos, né? De acordo com o governo republicano. Ele é chamado para cobrir essa Guerra de Canudos, que é essa comunidade meio que se isola, né? Lá no Nordeste, ele vai cobrir o que tem acontecido naquela comunidade e os enfrentamentos que são levados, né? Os batalhões que são levados pelo governo republicano para enfrentar essa comunidade de Canudos. Então ele vai lá, no seu papel de jornalista, fazer essa cobertura, mas ele acaba publicando, né, em 1902, ele é enviado em 1897, e em 1902, 4 anos depois, né, do fim da guerra, ele vai publicar Os Sertões, que é a obra em que ele vai discutir, em que ele vai descrever esse sertão brasileiro, e ele vai apresentar essa figura desse sertanejo, né, e a gente insere esse texto, que num primeiro momento você pode falar assim, poxa, isso não é um livro, né, uma biografia construída, né, um livro biográfico que conta a história de uma vida de uma pessoa só, né, mas um livro documental que vai registrar essa guerra. Ele tem essa característica também, mas o Euclides da Cunha, ele consegue construir uma obra que vai além dessa dimensão simplesmente documental, né? Ele consegue ali inserir reflexões a respeito daquela terra, daquele povo, do que o constituía, do que aquilo representa a nível nacional, de como aquele povo simboliza o povo brasileiro. Então, são discussões tão aprofundadas que trazem essa obra. Originalmente, uma obra, né, que no primeiro instante podia ser vista só como documento, né, um documento sobre a guerra, um documento jornalístico sobre a guerra, para uma dimensão muito mais ampla. Então, ele vai discutir, ele vai dividir a obra em 3 partes, né, em que ele vai apresentar primeiro a terra, descrever as condições geográficas da região, as dificuldades para a sobrevivência. Então é um povo que vive no sertão, com dificuldade de acesso à água, aos alimentos. Isso insere eles em uma realidade de pobreza e miséria extrema, que vai justificar o seu comportamento, a sua tentativa de se unir como modo de sobreviver, né? O homem, caracterizar os tipos brasileiros, falar do jagunço, né, que é essa figura que vai aparecer lá em Canudos, né, esse homem que luta pela sua sobrevivência, que enfrenta diversas desgraças, enfrenta a fome, enfrenta a seca, enfrenta a doença, né, e tenta, mesmo diante desse cenário, resistir ainda, né, à violência governamental, à luta, que é essa resistência, né, tanto do Antônio Conselheiro,
que era o líder, né, em Canudos, quanto o massacre de mais de 25 mil pessoas, como eles resistem, como eles trocam depois, né, durante a guerra ainda, de líder, né, mas ainda assim tentam resistir ao máximo às investidas do governo republicano para destruir aquela comunidade. É uma obra que vai aparecer como referência, né, em diversos vestibulares também, então fiquem atentos ao que ele vai analisar e o que ele vai expressar ali. Outro autor importante, esse extremamente relevante, se você, né, além de fazer suas provas militares, também está pensando em fazer vestibular, esse carinha aqui é a primeira leitura obrigatória da UERJ esse ano, né? Lima Barreto. Lima Barreto é um escritor, né, que já vai narrar o cotidiano carioca, muitas vezes, ele vai escrever a maior parte das suas obras sobre o Rio de Janeiro em si, né? É um autor que está sendo revisitado hoje em dia, contemporaneamente. Na época da sua produção, ele teve dificuldade de se inserir ali dentro, né, da esfera literária. A esfera literária é uma esfera muito elitista, e por muito tempo ela foi assim, e ela continua sendo muito assim, né, dentro da literatura brasileira. É muito difícil se inserir na literatura, criar e produzir literatura que seja, pela crítica, né, literária, reconhecida, né, prestigiada. A gente costuma ver, até hoje a gente vê isso na história da literatura como um todo, se inserindo ali dentro figuras que têm uma relação social. Então você vê que o escritor é filho do diplomata, que é casado com um ministro. Então há uma relação ali dentro, né, de um elitismo, de uma elite que vai consumir aquela produção literária. Isso vem desde 1800 e pouco, desde quando a gente começa a criar um público leitor no Brasil. E isso não vai ser diferente nesse início do século XX. O Lima Barreto era um cara pobre, negro, marginalizado, né, que enfrentava, né, a questão do alcoolismo. Então ele tem dificuldade para se inserir dentro desse meio literário, né, para ser lido por esses autores, até porque ele não vai escrever uma literatura que dialogue, que seja fofa com o que eles queriam. Ele vai criticar o parnasianismo, ele vai criticar, né, o governo republicano, ele vai construir uma narrativa e uma denúncia social para apresentar, olha, a gente tem um grupo social que está sendo muito marginalizado, que é perseguido, que é preso, né? Quem é esse grupo que é preso, está andando na rua à noite, quem é que sofre com alcoolismo, quem é que vive na miséria. E essa denúncia naquele momento não vai ser bem recebida. Ele já é um autor que não corresponde ao perfil, né, literário da época. E ainda vai denunciar, tocar o dedo na ferida. Então ele demorou para conseguir estabelecer, né, a sua, vamos colocar assim, relevância literária, e ele ainda é revisitado. Há pouco tempo se publicou uma biografia gigantesca sobre ele, para entender suas relações, né, como autor, para entender o seu diálogo sobre a questão racial também. Então ele vai sendo revisitado, e essa revisitação que veio aí de uns 4 ou 5 anos do Lima Barreto, motivou a UERJ a cobrar, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma como leitura obrigatória para esse primeiro exame de qualificação. E a gente vai já, desse título gigantesco, tentar entender o que é um Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ele já toca o dedo na ferida, e ele já não tem medo de dar spoiler, né? Então você já sabe do título da obra que vai aparecer um triste fim aí. A motivação ali não é te conduzir até pela história do Policarpo Quaresma, até você chegar com surpresa a esse triste fim. Ele já te diz que vai haver um triste fim. Então o que te motiva dentro daquela narrativa, dentro da leitura desse romance, é entender, né, o que vai gerar esse quadro final, esse triste fim do Policarpo, né? Então ele conta a história desse major, que é o Policarpo Quaresma. Ele é um defensor do regime republicano recém-implantado. Ele vai defender, né, que esse regime republicano, que uma das tarefas desse regime é motivar a construção de uma nação, né, de um Brasil que fosse verdadeiramente uma nação, com uma identidade própria. Então ele é nacionalista ingênuo, ele acredita, na verdade, como aparece ali, né, que o regime republicano recém-implantado vai quebrar toda a correlação que a gente tem ainda com o modelo europeu, né, e com os valores portugueses, e vai defender uma cultura nacional, e vai, né, estimular uma independência do Brasil, para que ele viva a sua cultura, para que ele viva a sua identidade, para que se constitua ali verdadeiramente como uma nação. Tanto que uma das propostas dele, que aparece já no início da obra, né, é sugerir ao parlamento que substitua, né, a língua portuguesa, sendo essa uma língua emprestada a nós pelos, né, portugueses, pelo Tupi-Guarani, por uma língua nacional, né? É o que o Lima Barreto vai colocar lá, ó. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, ele faz essa declaração realmente, né,
diante do parlamento da época. Certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever, em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Então ele argumenta diante do Congresso essa substituição dessa língua e ele vai até, né, realmente construir uma argumentação. Ele vai falar que você tem um prejuízo no seu falar e escrever, né, do povo brasileiro, que é marcado por essas incongruências, essas dúvidas geradas, né, o tempo todo sobre qual é a maneira correta de escrever uma palavra ou de pronunciá-la, esses conflitos que a gente vive, né, ele fala que não tem uma unidade nem nas ideias ali propostas pelos gramáticos. Eles vão apresentar pontos divergentes. Isso prejudica, né, que a gente é censurado pelos proprietários da língua, pelos portugueses. Então a gente fica submetido à gramática portuguesa, à gramática do uso da língua portuguesa, né? Então a gente não consegue construir a nossa própria realidade linguística. É um aspecto que ele vai defender aqui. Então a maneira de romper com isso na visão dele é resgatar a linguagem, né, lá do Tupi-Guarani, dos nativos. Então, tá vendo como a gente falou lá em Quintismo? Essa recuperação das características do período do descobrimento, como ele vai reaparecer, e ela vai aparecer de novo lá no modernismo, o Lima Barreto já é resgate entre este fim. Quando ele traz essa referência, ele fala assim, ó, se a gente quer se constituir como nação, era a ideia que o Policarpo Quaresma defendia, né? Se a gente quer se constituir como nação, a gente precisa resgatar a identidade nacional que começa com os povos nativos, com os indígenas que habitavam o território no período do descobrimento. Então ele vai fazer esse resgate, né, desses valores da cultura indígena para construir a cultura brasileira. Claro que depois disso ele começa a ser ridicularizado, né, ele começa a ser contestado ali pelos políticos da época. Isso vai levar ele a um trabalho de transição na sua produção ao longo da obra, né? Ele tenta outros movimentos, ele tenta construir essa identidade nacional de outra maneira, ele vai comprar um sítio e aí ele vai buscar, né, transformar o Brasil pela terra, pela valorização da sua terra, né, e dos seus produtos naturais, do que a sua terra é capaz de gerar. Ele tenta ainda outros movimentos, mas ao longo da obra ele vai sendo ridicularizado e com o passar do tempo, isso fica legal para você ler, né? Você vai ver também como ele vai sendo visto de uma maneira ruim pelos republicanos, pelos políticos da época, como ele passa a representar um certo risco ao regime que se constituiu ali e como ele vai percebendo e vai perdendo a sua inocência diante desse regime republicano, como ele vai identificando que não é aquilo que ele pensava lá no início, né, que não é um regime que vai abolir as relações com Portugal e vai construir um país agora nacional de verdade, né, mas como ele ainda preserva muita coisa, mesmo que tenha nomes diferentes e estruturas políticas diferentes, ele ainda preserva muita coisa do modelo monárquico que tinha saído anteriormente. Então vale muito a pena ler, né? Quem vai fazer o UERJ precisa ler para fazer o primeiro exame de qualificação. Outro autor também que a gente vai inserir nesse período do pré-modernismo é o Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato é o que a gente conhece mais assim de nome pela produção, né, de literatura infantil que ele constrói, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Todo mundo já ouviu falar, se não assistiu na infância, pelo menos ouviu falar sobre, né? Uma das obras de maior sucesso, se não a obra de maior sucesso de literatura infantil no Brasil. Ele vai ser, né, um escritor importante para o desenvolvimento dessa literatura infanto-juvenil, para estimular a construção, a releitura e a construção de uma literatura voltada para essa infância, para estimular, né, o contato literário desde pequeno. Outra obra famosa dele, né, é o livro Urupês, em que ele vai trabalhar a figura do Jeca Tatu. Ele vai trazer esse personagem. O Jeca Tatu, né, que aparece aqui pra gente no cantinho, ele é uma figura, ele vai representar o homem do campo, né, o caipira, mas é um caipira que, diferente de outras representações que a gente viu anteriormente, ele é um caipira que não vai ser idealizado, né? Ele não é um caipira feliz, que vive na roça, tá bem tranquilo.
né, com a sua vida simples. Ele é um caipira que sofre com a miséria, que sofre com o abandono do Estado, né, que vive doente, que é contaminado pelo amarelão, que era uma das doenças da época, e que não sabe como se cuidar, porque o Estado, né, o governo negligenciou o cuidado daquela figura, deixou ele isolada, marcado pela ignorância. Então, o que muitas vezes vai ser tratado e visto, né, por outras classes como a preguiça desse caipira, na verdade, é o resultado da sua doença, pelo fato de ele não poder se cuidar, não saber como se cuidar, né? Não ter acesso à higiene necessária. Então, ele vai discutir aqui, ele vai trazer esse debate de inserir essa figura e discutir o que ela representa dentro da realidade brasileira e como ela é marginalizada pelo poder público, né? O Monteiro Lobato é um dos autores, quando a gente estuda literatura e a gente revisita as épocas e as produções, a gente também faz críticas ao que era produzido, né? E o Monteiro Lobato, hoje em dia, se ele não é o principal, ele é um dos principais autores que, sendo revisitado, é alvo de muitas críticas, né, na sua produção, principalmente pelo caráter racista que vão ter as suas obras, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo em si, desde as Gerações de Narizinho, foi revisitado, e a gente tem muitos trechos ali, né, da forma como ele apresenta o Saci Pererê, a tia Anastácia, né, os termos que ele usa para se referir a ele, a forma como ele insere aquela discussão, né, a gente vai encontrar, e aí foram revisitar, né, as outras obras e os outros escritos deles. Então você identifica textos do Monteiro Lobato em que ele tem uma fala eugenista, né, de tornar a sociedade branca majoritariamente, de negar, né, a miscigenação do Brasil. Então ele vai ser revisitado e vai ser revisitado de uma maneira crítica. É o que a gente faz com muitos textos que vão ser analisados daqui para frente. A gente já tem um distanciamento temporal, né, relevante em consideração a ele no início do século XX, para fazer essa crítica e entender o que dá para a gente manter como uma discussão necessária e o que ali precisa ser questionado como forma de ser abordado. Ali a gente está inserido dentro ainda de uma produção, né, em prosa, dos textos em prosa, dos romances, né, mas aqui, com o Augusto dos Anjos, a gente vai comentar sobre a poesia dentro desse período, né, do pré-modernismo. O Augusto dos Anjos é um autor que pode aparecer aí daqui para frente, até como critério de prova. Acho que ele já aparece em algumas, mas estou falando em prova, né, a nível Rio de Janeiro. Talvez a UERJ venha revisitá-lo em algum momento daqui para frente. Ele é um poeta, ele é considerado o poeta mais original, né, do início do século XX. Ele tem, né, um livro de poesia publicado só, que é o Eu, né? Eu e Outras Poesias pode aparecer aí também, como a sua obra. Ele é um autor que ele consegue misturar muito, e é interessante a gente falar dele, para entender como esse período é um período de transição. Ele é um autor que vai misturar características do parnasianismo, como o verso alexandrino, né, o verso mais longo, de 12 sílabas métricas. Ele vai misturar as influências naturalistas, porque ele vai trazer os elementos do cientificismo e do determinismo, né, do homem sendo determinado pelo seu meio, e influências ainda simbolistas, como a musicalidade, o pessimismo. Então ele pega as estéticas anteriores, que estavam lá na sua época, mistura elas para construir a sua própria poesia. E a poesia do Augusto dos Anjos, ela é marcada, né, é uma poesia que vai falar sobre elementos trágicos, ele vai falar, né, de uma vida sem esperança, e ele vai inserir ali dentro, que é a sua marca principal, né, uma linguagem antipoética. Ele escolhe trabalhar com elementos do ramo científico e uma linguagem até de um vocabulário mais escatológico, que a gente tenta se afastar, que fala das coisas, né, vamos dizer assim, de coisas feias que a gente não espera ver em uma poesia. É o que ele fala. Então ele vai inserir termos como vômito, verme, escarro, podridão, cadáveres, né? Todos esses elementos que a gente não espera encontrar ali, poeticamente falando, a não ser que seja uma poesia tematizando sobre essa questão, vão ser inseridos por ele ali dentro, né? Então a gente acaba tendo, outro autor que a gente fala de revisitação, que é depois, né, ele vai ser revisitado no modernismo, vai ser relido e vai começar a ser valorizado, porque para a época em que ele produz, aquilo é muito feio, né? A gente tem o parnasianismo ultraconservador, das formas perfeitas e belas, né? Então a gente traz, né, um autor e um poeta que vai falar sobre essa visão da morte da maneira mais suja, né, e com o vocabulário menos belo possível, ele causa um espanto. Um exemplo, por exemplo, da produção dele é o Psicologia de um Vencido, né? Olha só como a gente falou, vai manter a forma fixa e a estrutura do soneto. Tá em todo mundo, né? Soneto a gente vai encontrar o tempo todo. Eu, filho do carbono e do amoníaco,
monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese na infância, a influência má dos signos do zodíaco. Então é psicologia de um vencido. É como vive, é como funciona a mente de alguém que já foi derrotado ali do nada. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então até as comparações que ele vai estabelecer, né, são muito polêmicas e são muito doentias, né? Então ele vai comparar, ele vai trazer que é profundissimamente hipocondríaco, ou seja, marcado sempre por esse sentimento de estar doente, de estar mal, né, de estar contaminado. Sincero, ele está em um ambiente, uma vida que gera repugnância nele, e aí para se comparar, ele vai dizer que sente uma ânsia como a ânsia de um cardíaco, como alguém que está tendo um infarto. Ele está em desespero completo. Ele não escolhe as imagens mais simples ou mais belas para estabelecer essa comparação. É algo que repugne mesmo, né, que choque. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então ele resgata essa figura do verme, do cadáver, né? Então como se ele já fosse um cadáver cujo verme está à espreita, né, de acabar com ele. Ele já é uma figura vencida por dentro, né? E ele fala dessa destruição de tudo que ele tem como matéria física por fora, por esse cadáver, por esse verme, né? Que é capaz de acabar com tudo. Então ele vai trazer todos esses elementos, guerra, infância, sangue, verme, né, hipocondríaco, cardíaco. Então ele vai misturar essas referências científicas e médicas e clínicas, né, com referências ligadas à morte, e esse âmbito que não aparece normalmente na poesia, para discutir, para compor seus textos. É um autor que está sendo relido muito, né? Dá trabalho entender cada poema que ele compõe, as estruturas que ele quer mesclar aqui, porque ele consegue mesclar parnasianismo, simbolismo, naturalismo e inserir elementos novos. Então é difícil interpretar seus textos. Augusto dos Anjos, ele é revisitado, vale a pena prestar atenção nisso, você consegue achar um monte de questões do Enem que partem de poemas dele, né? Então vale a pena depois procurar questões do Enem, Augusto dos Anjos, dá para você encontrar aí um grupo legal de questões partindo de poesias só desse autor. Quando a gente fala, né, isso é importante para a nossa próxima aula, quando a gente fala desse período de transição aí entre o pré-modernismo e o modernismo, a gente vão haver marcas ali, né, de uma produção artística que vai além da produção literária. A gente foca aqui muito nessa produção literária, mas a gente tem que entender que essa produção literária, ela acontece e ela está inserida dentro, né, em conjunto com outras manifestações artísticas. Pintura, escultura, música, também produzem a sua arte, também estão marcadas pelas características daquele período. E aí a gente vai entender isso melhor, porque na próxima aula que a gente for discutir vanguardas, né? Vanguardas literárias, e entender como elas vão influenciar a produção do modernismo no Brasil, a gente precisa entender que esse trabalho com as vanguardas, ele não começa só lá na semana de 22. A gente vai falar isso de modernismo, né? A semana de 1922, que inaugura o modernismo no Brasil, a ligação dos artistas brasileiros com as vanguardas literárias, que são esses movimentos artísticos revolucionários, não vão começar só lá. A gente tem antes dele trabalhos de artistas como Lazar, né, e como a Anita Malfatti, que é quem a gente vai comentar mais, que revolucionam e já começa a revolucionar e a chocar a sociedade brasileira com os valores e as estéticas literárias e as estéticas artísticas também desse período. Então aqui, por exemplo, a gente tem a chamada, né, a pintora chamada Anita Malfatti. Ela é quem vai começar a inserir, né, essas características e essas ideias, especialmente do expressionismo. A gente vai entender isso melhor na aula de vanguarda, né? Dentro das artes brasileiras. Então, a gente fala do modernismo a partir de 1922. A Anita Malfatti vai apresentar quadros como esses aqui, por exemplo, em 1917, né, bem antes desse movimento modernista. Ela era uma jovem pintora que foi para a Europa estudar, né, foi para as academias europeias, que já estavam sendo marcadas pelos movimentos de vanguarda. Ela vem para o Brasil, né, com as suas pinturas e os quadros que ela vai fazer a partir, né,
dessa produção artística, e ela apresenta essas produções, né, na sua exposição em 17. E o que você tinha anteriormente com produção artística no Brasil era uma produção, né, uma produção de pintura especificamente, muito academicista, bem formal, bem descritiva, bem realística, bela, de acordo com valores mais clássicos. Quando a Anitta chega, ela vai inserir um homem amarelo, uma mulher que parece que está com a cara deformada, as estruturas que não seguem a lógica, né, de funcionamento da realidade, com formas e cores exageradas, ela choca, ela chama a atenção da sociedade da época que não está acostumada com aquilo e que não vai entender, em sua parte, né? Parte vai se sentir inspirado pela produção da Anitta. Vai ver aquilo ali como referencial de transformação mesmo, que movimenta e que estimula essa produção artística a chegar até o modernismo. Em contrapartida, a gente vai ter, né, parte da sociedade, como Monteiro Lobato, que é quem escreve esse texto aqui, que vai se chocar com aquilo ali e não vai entender o sentido daquela produção. Então, no texto chamado Paranoia ou Mistificação, né, que é um artigo que o Monteiro escreve, né, sobre a exposição da Anitta, ele vai falar assim, ó: há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Então a gente tem aqui uma descrição de artista que parece muito lá com os parnasianos, né? Uma arte pura, que guarda, né, os valores, que preserva a emoção estética, que resgata os clássicos artistas, né? Seja referente à literatura, seja referente às outras manifestações artísticas. E aí ele vai inserir essa primeira espécie, que é a que ele valoriza, que é a que ele acha que vai perdurar para a eternidade, né? E o segundo grupo ele vai inserir assim, ó: a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, passageiras, ó, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência, são frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Então ele chega a reconhecer, dentro desse artigo como um todo, ele reconhece que a Anitta tem talento. Ele fala que o traço dela mostra que ela é uma artista talentosa, mas que ela está usando esse talento para nada. Porque ela está inserida em um movimento, né, em ideias artísticas na visão dele, que seriam facilmente esquecidos, né, que seriam negados pelo público, né, posteriormente. Iam aparecer naquele momento, causar um burburinho, chamar a atenção, mas seria uma estrela cadente que já está indo embora, que passa rapidamente, chama atenção, inspira e depois é esquecido, vai para as trevas do esquecimento, né? O que a gente vê atualmente não é isso acontecendo. Aqui, por exemplo, a gente tem a fila no MASP, né? Numa terça-feira, se eu não me engano, que é o dia que o MASP é de graça, para poder acessar a exposição que teve, se eu não me engano, no ano passado. Não sei se foi 2019 ou se foi esse ano, não, 2019 mesmo, ano passado, a exposição do MASP sobre Tarsila do Amaral, uma outra artista que a gente vai ver lá no modernismo, que tem muita relevância para o modernismo, né? Ela teve uma exposição com diversas obras dela reunidas nesse museu, o Museu de Arte de São Paulo, e a gente tinha essa fila gigantesca. Então já dá para entender aqui que o Monteiro não estava muito correto nas suas reflexões a respeito da produção modernista, porque ela não é uma arte tão passageira. Ela vai ser uma produção artística, né? Que começa com a Anitta, que naquele momento, 17, ainda nem se declarava modernista, porque o movimento ainda nem tinha surgido. Ela só era uma artista tentando propor algo diferente, né, para as artes, e que vai passar, né, que vai ser marcado nesse movimento, nesse período, vai deixar a sua marca, vai romper com a arte mais clássica, mas que vai conseguir preservar. Mesmo sendo uma arte, né, libertária, que rompe com os valores clássicos, ela consegue garantir o seu espaço na história da literatura, na história da arte como um todo, e ser revisitado até os dias de hoje. Para fechar, então, nossa aula, vamos ver uma questão sobre o pré-modernismo, né? Entender o que a gente entendeu aqui dessas características, observar o que a gente entendeu, né, no caso, dessas características, para conseguir aplicar em prova.
Assinale a alternativa incorreta sobre o pré-modernismo. Pré-modernismo dá uma boa questão. Por quê? Porque em cada alternativa você pode falar de uma coisa de um artista diferente, já que eles não se inserem dentro de características muito uniformes, né? Então, os parnasianos a gente tem uma arte pura, o verso, né, com rimas raras. Então, você consegue aí atribuir características que vão aparecer em diversos artistas. No pré-modernismo, não. Cada um tem a sua ideia, a sua estética, os seus valores, e isso permite abrir, né, construir questões mais amplas. Alternativa A. Não se caracterizou como uma escola literária com princípios estéticos bem delimitados, mas como um período de prefiguração das inovações temáticas e linguísticas do modernismo. Correto. Não é marcado como uma história literária fechada, mas esse período de transição em que a gente começa a observar, a Anitta mostra isso, né, a Lima Barreto mostra isso, algumas das inovações que vão aparecer no modernismo, né, que vão se fixar no período do modernismo. Algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o futurismo e o cubismo, exerceram grande influência sobre nossos escritores pré-modernistas, sobretudo na poesia. A gente viu como principal representação da poesia o Augusto dos Anjos, que ainda trazia muito, né, das estéticas anteriores. Essa influência poética dos movimentos de vanguarda, que a gente vai ver na próxima aula, eles não aparecem, eles não são, né, de grande influência no pré-modernismo, mas sim no modernismo. Então aqui já aparece uma informação incorreta para a gente, deixa essa guardada. C. Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-modernista produzida nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e social do Brasil. Verdadeiro. Monteiro Lobato discute a questão do caipira e Lima Barreto vai falar sobre os marginalizados, né, os favelados, os grupos no Rio de Janeiro que são alvos de crítica e perseguição. Então, aponta aqui como correto. Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, ultrapassa o relato meramente documental da Batalha de Canudos para fixar-se em problemas humanos e revelar a face trágica da nação brasileira. Correto, a gente discutiu isso lá no Euclides, né? Como ele vai além desse aspecto documental, ele vai construir ali uma grande crítica social. Nos romances de Lima Barreto, observa-se, além da crítica social, a crítica ao academicismo e à linguagem empolada e vazia dos parnasianos, traço que revela a postura moderna do escritor. Também vemos como verdade, a gente viu o trecho até, né, do Triste Fim do Policarpo Quaresma, em que ele constrói, pela fala da personagem, né, essa crítica, essa linguagem exagerada, rebuscada, de um português formal e clássico, que não tem a ver com a nossa realidade cotidiana. Então aqui também está certo. A incorreta realmente vai ser a letra B, né? Essas correntes de vanguarda vão inspirar os poetas modernistas e não os pré-modernistas. Tudo bem? Então hoje a gente fica por aqui. Continuem estudando, exercitem, procurem questões sobre esse movimento, né? Ele pode aparecer aí mais nas nossas provas. A gente já tem Lima Barreto na UERJ, então ele pode aparecer em diversos concursos também como uma referência importante. Então fiquem atentos às suas características, façam as questões com cuidado e atenção, revisem o conteúdo, continuem assistindo às próximas aulas. Não esqueçam, né, de comentar aqui embaixo o nome de vocês, a turma, para a gente poder ver com muito carinho que vocês estão assistindo às aulas que são produzidas, né? E continuem estudando. Tchau, tchau.